Olá, sejam bem-vindos a uma viagem pelo tempo. Eu e o Juliano representaremos casais típicos de cada década, de 1960 para cá. Vamos mostrar aqui como se comportaram o homem e a mulher ao longo desses anos no Brasil. Quantos casaram, se divorciaram, quantos filhos tiveram. Vamos aterrissar em 1960. Em casa, o cenário era jovens casados no civil e no religioso. Éramos parte de 57,7% da população com 15 anos ou mais de idade que se declarava casada no levantamento do censo. Aqui, aliás, um dado intrigante. De acordo com o censo de 1960, e isso se repete várias vezes ao longo das décadas, mais mulheres se declaram casadas do que homens. A pergunta é, Juliano, homens escondiam seu real estado conjugal ou se casavam com mais de uma? Na verdade, os dados coletados pelo censo são sempre declaratórios e não com base nos registros civis. E além do mais, nessa época eu estava mais preocupado em ficar quieto por causa do golpe de 64. Pois é, enquanto isso eu cuidava de 6 filhos. Na verdade, a média de filhos por mulher na época era de 6,28. E o divórcio não era amplamente discutido no início dessa década. Apenas 2,3% da população se declarava separada. Em 1970, mais uma Copa do Mundo e o Brasil conquista o tricampeonato com Pelé. O cenário não mudou muito. Continuamos casando jovens e tendo vários filhos. Só que agora a média por mulher caiu 5,8, quase um filho a menos. Isso se deve bastante à introdução de métodos modernos e eficientes de contracepção. Tudo bem, mas não podemos esquecer que foi nessa década que a televisão a cores ficou popular no Brasil. E é claro, passamos a ter outras formas de diversão. 1980. É aqui que o divórcio começa a fazer parte da nossa realidade. Nós até casamos, mas resolvemos ter menos filhos. 1,5 filho a menos para ficar vidrado na TV vendo o show da Xuxa ou jogando Atari. A média de filhos caiu para 4,3. Como reflexo da lei de 1978, que regula a dissolução do casamento, a decisão por se divorciar aumentava ano a ano, enquanto eu estava focado vendo o tricampeonato do Nelson Piquet e ouvindo Michael Jackson. Eu, com os meus cabelos de Chitãozinho e Chororó, represento a mulher brasileira como principal requerente de pedidos de divórcio. Somos nós, mulheres, quem pedimos o divórcio na maioria das vezes. Década de 90. Em 1991, casar no religioso já estava caindo de moda. Nesta década, apenas 5,22% da população de 15 anos ou mais de idade se casava na igreja. Só para vocês entenderem, lá em 60, antes do Tri do Brasil, era 20,17%. Se esperássemos o primeiro impeachment de um presidente brasileiro, o tetra da seleção homenageando Ayrton Senna, morto em maio de 1994, e resolvêssemos nos casar em 1998, a idade média da noiva seria 23 anos, do noivo, 27. Teríamos tido ainda menos filhos, a média era 2,9. Repassando a década, de 1990 a 2000, o Brasil registrou uma queda de casamentos legais de 10,7%. Aqui no Rio Grande do Sul, a queda foi maior ainda, 25,4%. Chegamos em 2000. Aqui, a gente se juntou, a chamada união consensual, em que os cônjuges não se casam nem no civil e nem no religioso, é a forma de união que mais cresce no Brasil. E os filhos seguem diminuindo, uma média de 2,4 filhos por mulher. E nesta década, nos separamos. Morando numa cidade com mais de 500 mil habitantes, as chances de divórcio eram muito maiores. Foi o que revelou o censo. Cerca de 9,5% das populações destas cidades eram de divorciados. Eu fui para um lado, ele para o outro. A separação foi consensual, como a maioria das ocorridas nesta década. E os filhos ficaram comigo. Em 2004, 89,6% dos divórcios concedidos tiveram a responsabilidade dos filhos concedida às mulheres. Não perdi tempo. Logo me casei de novo e comemorei com uma nova mulher o Penta do Brasil. Nem eu. Não esquece que fui eu que pedi a separação, como a esmagadora maioria dos processos. Em 2008, 71,7% das separações eram solicitadas pelas esposas. Os casamentos entre divorciados de 1990 a 2001
cresceram 211,6% no Brasil. Agora, entre 2009 e 2010, casamos mais tarde ainda. Eu teria 26. E eu teria 29. Ela esperou, em média, 3 anos para se casar em relação a 1998. E eu, como a maioria dos homens, esperei só 2. Filhos? Menos de 2. A média, 1,8 por mulher. Em 2009, o número de casamentos registrados caiu 2,3% em relação ao ano anterior, interrompendo assim uma sequência de aumento que vinha sendo observada nos últimos anos. Se nos basearmos pelo registro civil, a taxa de casamentos legais caiu bastante entre 1974 e 2009. Eram 13 casamentos por 1.000 habitantes em 74 e em 2009, 6,5. Mas isso não quer dizer necessariamente que as pessoas estão casando menos. Como já falamos anteriormente, o censo pergunta ao entrevistado: você é casado? Se ele responde sim, é computado como casado, independentemente se seu casamento foi registrado legalmente. São dados autodeclaratórios. As pessoas continuam se casando, mas cada vez mais tarde se separam com mais facilidade, menos formalidade e mais frequência e se casam novamente. Só os filhos é que diminuíram bastante. Em 40 anos, de 1960 até 2000, o número médio de filhos tido por mulher reduziu em cerca de 4 filhos. O Brasil passa, então, a ter uma taxa de reposição da população, ou seja, cada geração dá origem a uma geração de filhos do mesmo tamanho. A partir de 2028 até 2050, em projeção da população feita pelo IBGE, o número médio de filhos por mulher cai ainda mais. Será apenas 1,5. Isso se a gente passar de 2012, né? Tchau. Tchau.